Bom dia a todos. Dando seguimento à nossa disciplina de Sociologia, na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre indústria cultural. Para a aula de hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, peço que vocês prestem bastante atenção e os pontos que vocês acharem bem interessantes, anotem, tá bom? Olá a todas e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia, e hoje nós falaremos sobre indústria cultural. Mas antes de começar a minha aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o sininho ativado para receber as nossas notificações. Se tiver alguma dúvida durante a aula, manda um recado aqui para mim, beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, o tema indústria cultural é um dos temas mais recorrentes em provas e vestibulares que tem no Brasil. Esse tema ele vincula muito uma questão atual de como que o capitalismo e como que essas novas dinâmicas, principalmente das áreas de cultura no Brasil, elas se envolvem nessa consumo e nessa produção em massa. É interessante como esse conceito, ele não engloba apenas a realidade brasileira, mas ele engloba todo o capitalismo no seu nível internacional. Pensar sobre a indústria cultural é pensar sobre a origem do conceito, a origem e a época que ele foi cunhado, que é nos anos 1940. Para a gente começar a falar disso, vamos relembrar um pouquinho sobre a chamada Escola de Frankfurt. Durante os anos 1930 e 1940, o capitalismo havia se desenvolvido para além da questão da própria indústria. O capitalismo havia produzido também um processo de, eu diria, englobamento, de compreensão também das questões de cultura. Por exemplo, quando a gente pensar a respeito de como que o capitalismo ele tudo produz em mercadoria para gerar lucro, nós podemos pensar também um pouquinho a respeito sobre questões da arte. O que é muito curioso é que nos anos 30 e 40, devido à expansão do cinema, o desenvolvimento da rádio, nós tivemos, no caso da Alemanha, um instituto de pesquisa social preocupado com a questão que englobava aquilo que o marxismo clássico, aquilo que as teorias e os principais análises filosóficas não englobavam. A Escola de Frankfurt foi fundada em 1940, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, num contexto extremamente complexo. Vejamos que nós estamos em 40, no auge do governo de Hitler, já no iniciozinho da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto histórico, alguns historiadores, filósofos e principalmente sociólogos começaram a trabalhar algumas questões que não estavam tanto ainda no rol das análises clássicas de um marxismo mais ortodoxo. Se destaca nesse período dois grandes filósofos muito importantes. São eles Max Horkheimer e Theodor Adorno. Esses dois autores, dois alemães, produziram uma análise muito curiosa. Produziram uma interpretação que vinculava tanto as questões econômicas das análises marxistas, quanto uma também análise agora de outras áreas, por exemplo, a psicologia, o campo da psicanálise e outras áreas de pesquisa social, como a própria sociologia clássica. Interessante que esses autores romperam com uma análise um pouco mais ortodoxa ou tradicional do marxismo, ao tentar englobar aquilo que sempre foi eclipsado, jogado em segundo plano no marxismo, que é a questão da cultura. Esse termo, indústria cultural, ele vem a designar todo o conjunto enorme, grandioso, de características da cultura que é produzida em uma sociedade e que o mercado e a indústria engloba. Podemos falar de um processo de industrialização de bens culturais. Podemos falar de mercantilização de bens culturais. Então, o conceito cunhado por Adorno e Horkheimer na Escola de Frankfurt tem algumas características que a gente vai analisar agora bem pontualmente, que são fundamentais. A primeira delas é a ideia de razão instrumental. Esse conceito, essa expressão usada pelo Adorno e Horkheimer, é para designar como que o iluminismo, que desenvolveu a tese da racionalidade, principalmente o Kant, com a noção de esclarecimento, havia colocado que a razão serviria ao bem humano, ao progresso, ao futuro da humanidade para libertar os homens, por exemplo, do que convencionalmente se chamava de Idade das Trevas, conceito criado pelos próprios iluministas. O que Adorno e Horkheimer vão trabalhar em torno de uma crítica a Kant? Que a racionalidade, que a razão, na verdade, ela não é simplesmente voltada naturalmente para o progresso humano. De que o desenvolvimento técnico, tecnológico, científico, industrial, ela pode ser instrumento para as áreas de, por exemplo, a acumulação de riqueza. O capitalismo ele desenvolve técnicas e outros modos de obter lucro.
Então, quando nós falamos de razão instrumental, nós estamos falando de uma racionalidade técnica para a obtenção de lucro, ok? Uma segunda característica, também fundamental, é a noção de padronização de formas culturais. O que que isso significa? Do ponto de vista filosófico e do ponto de vista sociológico, padronizar é criar uma tentativa de simplismo na produção de acesso aos bens culturais. Tentar, ao mesmo tempo, levar aquilo que é diverso para algo um pouco mais único. Lembra da ideia de Fordismo, da ideia de produção cultural? Pois é, quando falamos de padronização, estamos falando disso, de uma produção em larga escala, que não visa simplesmente a obtenção de atingir a estética cultural, mas sim a lucratividade. E isso é feito de modo racional, de modo instrumental anterior. É uma ação que o Weber, Max Weber, sociólogo clássico, chamaria de uma ação racional, uma ação social racional com relação a fins, ou seja, aquilo que nós agimos sempre esperando brevemente ou previamente uma determinada consequência. Por isso, padronização de formas culturais é fundamental para a gente pensar a respeito da indústria cultural. Quer ver um exemplo bem típico? Quando pensamos em algum país ou alguma região, por exemplo, uma região do Brasil, Nordeste, geralmente se padroniza bens culturais. Geralmente tendemos a criar um estereótipo muito generalista sobre toda a região. Por exemplo, música no Nordeste, vai se pensar o quê? O forró, na Bahia o axé, em Goiás o sertanejo, no Rio de Janeiro o funk. Essas tentativas de simplismo a respeito de uma diversidade cultural é prática muito fundamental da indústria cultural. Terceira característica, produção social do gosto. O que ele quer dizer com isso, né? De que, na verdade, os gostos, aquilo que nós subjetivamente decidimos, não foi decididos subjetivamente. Que, na verdade, existe uma pressão externa aos indivíduos para produzir em nós um gosto. Ou seja, não é uma escolha individual do que eu gosto na música, do que eu escolho no cinema, vamos falar daqui a pouquinho, dos nossos gostos. Na verdade, eles são produzidos previamente por indústria, por um conjunto de empresas que anteriormente já decidem o que devemos gostar. Claramente, isso fica muito evidenciado quando agora nós vamos citar o caso do cinema. Quarta característica, massificação cultural. O que é isso, né? Quando nós padronizamos as formas de cultura e produzimos o gosto, a ideia de consumo em massa se torna necessário. Se a gente pegar alguns números, principalmente da produção do cinema atual, nós vamos ver que o investimento na produção do filme é assustadoramente grande. Tem filmes que já beiraram a casa de 300 milhões de dólares de investimento apenas para sua produção. Mas o lucro, aquilo que obtém-se depois da vendagem, é muito maior que isso. Veja que é um funcionamento da cultura no padrão da indústria. Um padrão onde você tem investimento e você espera com esse investimento a mais-valia, o lucro obtido dessa relação de produção cultural. Ok? Sim. Quinta característica, né? A quinta característica nossa, pluriclassismo. O que é isso? Quando a indústria cultural vai produzir um determinado bem, ela não visa atingir uma determinada camada social apenas. Não é uma exclusividade de certos grupos sociais. Ela tende a, ao atingir uma determinada camada social, expandir sempre para as outras camadas, para que aquele grau de consumo e o círculo concêntrico do consumo se expanda. Pensamos bem a respeito disso. Quando a gente pega o sertanejo, a história da música sertaneja no Brasil, nós podemos ver que ela surge como uma cultura popular, restrita a determinados ambientes, um ambiente sertanejo, caipira, mas ao longo do tempo ela começa a ser produzida para outros grupos sociais, urbanos, universitários, grupos de intelectuais de classe média, para que isso se expanda o núcleo do consumo. Para pensar a respeito disso, a gente pode ver como que o cinema, restrito a determinados grupos sociais, começava a se expandir de tal forma que hoje todas as classes sociais, evidentemente, têm acesso a ele. Então, massificar e, ao mesmo tempo, produzir uma cultura para várias classes sociais é você romper com o exclusivismo da produção, por exemplo, das chamadas culturas populares. Belezinha? Pensamos nisso, um outro conceito fundamental, o conceito de ideologia. É bem simples. Ideologia é um conceito que vem da tradição marxista, que representa um conjunto de ideias dominantes que são naturalizadas pelas classes subalternas trabalhadoras. O que Marx diria uma falsa consciência sistematizada da realidade, uma inversão da realidade. Por exemplo, acreditemos que os gostos culturais nossos, geralmente, eles são naturais.
universais. Por exemplo, morar em Goiás e gostar de sertanejo é natural, né? Morar em São Paulo, por exemplo, gostar do samba ou do rap é natural. E bem, não é isso. Que na verdade os gostos são produzidos anteriormente por classes sociais que não são as nossas. E é diante disso que criamos esse processo de ocultamento, de ocultação das relações sociais, que a gente consome determinados bens culturais sem antes refletir. E isso é ideologia, uma falsa consciência de classe produzido por classes dominantes. Certinho? Vamos analisar alguns exemplos bem rápidos sobre indústria cultural? Veja só, quando pensamos a respeito do cinema, o cinema ele tem uma origem no final do século XIX e no século XX. O cinema ele conseguiu uma revolução no campo da estética, que é produzir as imagens em movimento. A produção do cinema foi muito bem estudada por um outro membro da escola de Frankfurt, Walter Benjamin. Walter Benjamin, quando foi estudar o cinema, ele desenvolveu num livro dele chamado a cultura, a arte na era da reprodutibilidade técnica. A arte na era da reprodutibilidade técnica. Nesse livro, Benjamin destinou a sua análise a respeito de como que o cinema consegue criar uma nova forma estética de conhecimento, mais democrática, muito mais fácil de você ter análise do que um livro. Porém, esse processo de bem produzido pela burguesia e tem uma intenção racional de lucro. O cinema, se a gente juntar ele com outro fenômeno dos anos 20 e 30, por exemplo, as histórias em quadrinhos, principalmente o gênero da superaventura, que começa ali com o Super-Homem, que se desenvolve com a Mulher Maravilha, com o Capitão América no auge da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que ele é produzido para uma parcela específica, que é a juventude, e ela se expande. Hoje, curiosamente, nós já temos há alguns anos que o cinema e os quadrinhos se envolveram numa mesma relação. Grandes filmes, grandes produções, por exemplo, são feitas com histórias em quadrinhos baseadas agora nessa nova linguagem que é o cinema. E olha que a lucratividade é enorme. As salas de cinema no mundo inteiro estão lotadas para ver o Capitão América, que nasce, morre, ressurge. Morre congelado de novo, nasce de novo. Curioso, né? Ele nunca pode morrer, definitivamente. Sabe por quê? Porque se ele morre definitivamente, não tem mais por que produzir novos filmes dele. A indústria tem que se reinventar. E olha que eu vou até dar um dado curioso para você. Em 1941, o primeiro quadrinho do Capitão América, aparecia na capa ele dando um murro, um soco no Hitler, que estava vivo ainda, né? Contexto de Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o consumo dos quadrinhos do Capitão América foi ao baixo, foi ao chão. Por quê? Porque acabava a guerra, a luta contra o nazismo acabou. Precisava agora de um novo inimigo. E o inimigo era o comunismo, a União Soviética, como por exemplo o Caveira Vermelha, né? Que no contexto ali do nazismo ele vai se envolver agora com outros personagens que vai sempre ressurgir, né, como inimigo do Capitão América. Belezinha? Por último, a música, a TV e a música. Cara, como que a TV e a música ela tá envolta também, né, na indústria cultural? A TV, até hoje, ela domina ainda o processo de comunicação. Mas a música é curioso como que, relacionado à TV como forma de propaganda, era principalmente o gênero artístico mais democrático, que atinge todas as classes sociais. Agora pensemos uma coisa, para a gente concluir a nossa aula. A música, enquanto um gênero da indústria cultural, como parte constituinte dela, produz também uma indústria fonográfica. Lembra ali dos anos 60, 70, quando a juventude contracultural produziu o rock and roll, que era uma espécie de resposta, né, contra o conservadorismo moral daquele momento de geração dos anos 60 e 70? Pois é, até a música, até o rock, até o movimento punk também entra na indústria cultural. A gente pode pensar aí, como vocês estão vendo na imagem, discos, né, de bandas como The Clash, Ramones, bandas clássicas que eram uma crítica direta e uma aversão completa ao consumismo voltar nesse nicho. Ou seja, o capitalismo ele engloba tudo, até mesmo os seus críticos. E é curiosamente disso que se trata a indústria cultural. Deixo para você uma indicação, uma leitura muito boa desse livro aqui, ó, publicado em 47, de onde saiu o conceito de indústria cultural. Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Belezinha?
Então a gente viu o que é indústria cultural na aula de hoje. Gostaria de pedir para vocês não deixarem de ler o material escrito e, por favor, não se esqueçam de responder o questionário. Bom final de semana a todos, bom descanso. Tchau, tchau.